Salve, salve, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que seja tudo certo. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de magnetismo e vamos falar um pouquinho sobre eletroímã. E para falar sobre eletroímãs, trouxe aqui para vocês uma bússola, está indicando onde estaria o norte aqui na minha casa, né? Você tem o norte, o sul, o leste e o oeste. Esse experimento que eu vou mostrar para vocês é um experimento bem simples e que mudou a história da física de certa forma. Esse experimento consiste apenas em pegar um fio e uma pilha, unir os dois e me aproximar. Nesse momento eu vejo que o campo magnético aqui está alterando. Na hora que eu afasto, ele volta ao normal. Se eu volto de novo a apresentar essa pilha com esse fio, né? Nota aqui que eu só estou com uma pilha e um fio, eles alteram completamente. Então, coloco o dedo aqui numa parte, aqui no outro. Deixa eu só colocar certinho e me aproximo e vejo que vai ter... Aqui não dá para vocês verem, falta de coordenação motora. Aqui eu vou pegar agora em outro sentido e me aproximo dele. Tem uma pequena alteração no campo. E eu vou ver que a distância, o jeito que eu posiciono o meu fio, vai fazer toda a diferença. E esse experimento ficou conhecido como experimento de Oersted. O que seria esse experimento? Reza a lenda que foi um experimento que ele realizou meio que sem querer. Ele só deixou uma bússola perto de um circuito que ele tinha montado e ele percebeu que toda vez que ele ligava o circuito acontecia isso. Tá, e o que isso implica? Bom, a gente viu na aula passada que a bússola sofre a influência de um campo magnético. Ou seja, a gente está tendo aqui um movimento de carga. Se tem movimento de carga, tem corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela se movimenta por causa de um campo elétrico, ou seja, o campo elétrico está gerando um campo magnético. E isso daqui vai ser de muita importância no nosso estudo. Então agora todo o campo elétrico, que é representado pela letra E maiúscula, vai gerar um campo magnético que vai ser representado pela letra B maiúscula. Então o movimento dessas cargas está gerando um campo elétrico. Notem que o importante é o movimento da carga. Se a carga estiver parada, nada vai acontecer. E outra coisa que ele percebeu, aqui eu só fiz um pequeno experimento rapidinho, mas se ele ficasse mudando o sentido da corrente, né, se ele pega aqui no caso da pilha, o que seria isso? A gente tem um polo negativo e um polo positivo. Se ele invertesse o sentido da pilha, se ele mudasse ali na hora de ligar, ele ia ver, colocando positivo e negativo aqui pra gente, e fazendo propaganda da pilha, ele ia ver que o comportamento da bússola também mudava, ou seja, o sentido da corrente interfere no sentido do campo magnético gerado por essa corrente. Então, por isso que se chama corrente elétrica no campo magnético. Outra coisa que ele percebeu, que o campo magnético é proporcional à corrente. Quanto mais intenso for a sua corrente, maior vai ser o campo magnético. Outra coisa que ele percebeu, que esse campo é inversamente proporcional à distância. Se ele estiver muito longe, a bússola não vai ser muito atingida, mas se ele estiver muito perto, a bússola vai ser bastante atingida. Tá? Esse sentido da corrente aqui vai entrar para a gente uma ideia que é chamada regra da mão direita, que a gente vai aprender agora.